sou Mônica Justino, sou psicóloga, né? Me formei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, estou em Florianópolis e desde 2008 eu conheci a psicogenealogia e de lá para cá eu tenho trabalhado com a psicogenealogia, né? Em 2017 iniciei os cursos de formação de psicogenealogia e também foi o ano em que saiu a publicação do primeiro livro, né, de psicogenealogia escrito aqui no Brasil, né? Então, essas são algumas informações aí a respeito, né, da psicogenealogia. E para quem quer, né, conhecer um pouquinho mais da psicogenealogia, tem o livro, né, que é esse que eu comentei, que é esse primeiro aqui, né, Psicogenealogia, um novo olhar na transmissão da memória familiar, que está na sua segunda edição. Tem no link da bio e se vocês tiverem dificuldade também, pode mandar a mensagem ali que eu respondo para vocês, né? Eu e a minha equipe ali, a gente entra em contato também. E esse outro livro aqui, que saiu em 2023 no primeiro simpósio, que é o livro dos alunos que fizeram curso de formação de psicogenealogia, são 12 estudos de caso, né, recortes clínicos, que também podem entrar em contato comigo ou com alguns dos alunos que estão ali no livro também, tá? Que aí a gente passa informação para vocês a respeito, né, desses livros. Eu queria aproveitar também e dizer que essa live, né, depois que ela termina, a gente compartilha ela tanto no Instagram como no YouTube também. Então, o pessoal do YouTube, se tiver alguma dúvida, tá assistindo depois, pode deixar aqui o questionamento, colocar o questionamento, que aí eu vou respondendo aos pouquinhos os questionamentos de vocês, tá? Então, hoje a gente eu vou conversar com a Gislene, né? Vou chamar a Gislene já aqui, que eu vi que ela já entrou. Tudo bom? Tudo bom? Não te vejo, Mônica. Ah, bom. Aí eu não sei qual é o problema, mas eu estou vendo você. Eu estou só me vendo. Eu não sei se... Às vezes é da própria internet, né? Enfim, não sei, mas eu estou vendo você e estou me vendo também, Então, né? tá bom. Então, hoje a gente vai falar a respeito do luto, né? A Gislene, eu vou pedir depois que ela se apresente, mas eu primeiro quero agradecer também a presença dela aqui nesse grupo de lives que a gente está fazendo, nessa sequência de lives que a gente está fazendo, tá? A Gislene também vai estar participando no simpósio, vai fazer parte de uma mesa redonda, né? Vai estar aqui nessa terceira edição do simpósio. A Gislene esteve no primeiro, né? E aproveitou bastante. E vai aproveitar ainda mais esse segundo. E a Gislene também tem um artigo aqui no livro Recortes Clínicos, né? Muito obrigada pela oportunidade e agradeço muito pelo convite e por falar com dois assuntos que são muito importantes para mim, que me transformaram a minha vida, que é a psicogenealogia e o luto, né? Estudar o luto também me transformou bastante. Para quem não me conhece, a minha primeira formação é em psicologia. Hoje trabalho como psicóloga clínica, fiz a especialização em psicogenealogia com a Mônica Justino, que ministra esse curso, essa formação internacional que me transformou realmente. Tenho uma especialização em luto, em terapia cognitivo-comportamental. Também fui estudar no mestrado em ciência da religião, como isso interfere na sociedade, na humanidade, e todos esses assuntos nós estudamos na psicogenealogia. Isso é importantíssimo para entendermos a nossa história. E hoje fui convidada, né, para a gente falar sobre amor e luto, né, Mônica? Isso, né? Que é um tema que eu acho que ele impacta a gente nos dois sentidos, né? Porque quando a gente fala de luto, a gente faz um luto normalmente pelas coisas que nos prendem, né? As coisas que a gente tem uma afinidade, que é a qual a gente está ligada, e muitas vezes essa questão do amor, né? Eu digo nessa questão, tanto pode ser um relacionamento, que a gente entra muitas vezes numa situação de luto, por isso falando nessa situação de amor, né? De paixão, muitas vezes a gente acaba fazendo luto, né, de uma relação dessa, mas também o luto relacionado às pessoas que a gente ama,
que não é necessariamente um relacionamento afetivo, né? Sim. Mas é um outro relacionamento pai-mãe, filho, enfim, né? Como é que esse luto permeia aí a nossa história, como é que a gente lida com essas situações. Então, assim, acho que seria interessante a gente trazer isso. E aí eu quero lembrar o pessoal aqui também de colocar os questionamentos, fazerem as suas observações, né? Trazer alguns questionamentos para a gente aqui também. Tá? Eu acho importante lembrar isso que você falou sobre, eu tenho luto sobre morte, mas às vezes a gente esquece que tem os lutos que às vezes não são validados pela sociedade, que são os lutos muitas vezes simbólicos que vivenciamos pelas perdas não só de relacionamento por morte ou separação, mas por relacionamentos afetivos de amigos, de empregos, de transformação às vezes até física, de inúmeros relacionamentos, de situações que nós vivenciamos. E eu quero começar a falar para as pessoas, que acho que a maioria sabe, mas acho importante validar, que luto é igual a perda. E amor é inevitável amarmos e não perdermos. Porque, de alguma forma, nós perderemos ou por separação ou pela própria morte. Então, o Colin Parkes ele tem uma frase que ele fala que o luto é o custo do amor. E que o amor, na verdade, ele é o amor que faz com que a gente possa elaborar o luto e muitas vezes nos curarmos. E que é pela perda que nos transformamos. Então, amor e luto estão intimamente ligados. E isso é um dos grandes assuntos que nós vamos abordar no simpósio, né, Mônica? Exatamente. O nosso tema é relacionamentos afetivos, né? A gente vai falar de amor o simpósio inteiro. São 3 dias aí falando desses relacionamentos. E você vai trazer esse tema a respeito do luto também, essa relação, né? Sim. Ah, Posso falar? pode, claro. O luto, ele não é uma perda, ele não é um caminho linear. O luto, ele é sofrido muitas vezes. E é pela perda que a gente se transforma. Biologicamente, o nosso corpo, ele incessantemente, ele repete os gestos vitais, né? Respirar, comer, dormir. E psiquicamente, isso já incluindo, né, casando esses dois assuntos, a psicogenealogia e o luto, psiquicamente, muitas vezes, a gente vai repetindo e repetindo inconscientemente as mesmas dores, os mesmos traumas, e isso é transmitido para nós de alguma forma. E o luto, muitas vezes, ele é calado. Muitos lutos são vivenciados e as pessoas, às vezes, não falam sobre suas perdas por vergonha ou por humilhação. Muitas vezes, por exemplo, um relacionamento em que a pessoa foi invadida na sua privacidade, onde ela teve, às vezes, um relacionamento obrigatório, onde teve que abdicar de um grande amor para casar com outra pessoa por causa de herança ou por causa de terras, que antigamente as mulheres não tinham essa opção, né, com essas escolhas. Então, culturalmente, socialmente, na família, muitas imposições que acabam interferindo nessas perdas. Muitos avós, tataravós, as mães, tudo que a gente vem recebendo, que as pessoas vivenciam com uma dor profunda. Mônica, deixa eu te falar uma coisa, como eu não estou te vendo, me interrompe alguma coisa, porque eu não te vejo, então eu não estou vendo o seu rosto, tá? Tudo bom, então tá, eu interrompi sim. Mas, Gislene, você está trazendo aí, né, o quanto que essas avós lá atrás, né, muitas vezes ficava aquele amor, né, guardado, velado, né, sentido que não podia ser falado, não podia ser comentado nada. E aí a gente que está trabalhando com a psicogenealogia, a gente vê o quanto que essas situações elas impactam também na vida das pessoas que vêm depois, nas gerações seguintes, né? E principalmente nessas questões relacionadas ao afetivo, né? O relacionamento afetivo, a entrar num outro relacionamento, né? O medo, muitas vezes, de entrar num outro relacionamento, porque existe lá atrás esse luto, né, que ficou, né, essa pessoa que não teve a escolha, né, não pôde escolher, então ela foi
foi uma condição imposta para ela, e a partir daí o quanto que ela vai sentir e os seus descendentes também, né? Sim. Então é como se esses descendentes estivessem ali trabalhando por ela, né? Ou seja, vai na busca às vezes desse príncipe encantado, dessa mulher maravilhosa, né? E que muitas vezes é o ideal, né? Então a gente está falando aí desse luto que na verdade ficou lá contido, né? Você sabe que recentemente eu conversando com uma pessoa, e foi impressionante porque casou muito com esse tema de hoje. E até pedi autorização a ela para poder citar, óbvio que eu não vou falar quem é nem nada, mas assim, recentemente essa pessoa estava num relacionamento sério e ela foi casar e a pessoa não quis assinar papel, a pessoa não quis fazer nada efetivo. Ela não quis assinar a compra da casa, ela não conseguia entender qual que era essa questão. E recentemente acabou se descobrindo uma outra pessoa, uma outra forma dessa pessoa ser, assim, e muitas mentiras envolvidas, muitas questões. E quando ela vem para a terapia, eu falo assim, isso já aconteceu na sua família? Porque era tão disruptivo, né? Ela estava vivendo um luto profundo deste amor que para ela era um amor genuíno, e na realidade não era, porque existia toda uma situação envolvida em mentiras, em coisas que ela não entendia. Quando a gente foi levantar, ela foi percebendo que isso aconteceu com a mãe dela, no primeiro casamento, isso aconteceu com a avó dela, de uma mentira profunda, e lá atrás, que a gente foi buscar, a avó dela, ela foi deserdada pelo pai, primeiro, e segundo que uma pessoa casa com ela pensando que ela tinha herança, e ela não tinha uma herança, então era um amor vinculado a dinheiro, era um amor vinculado a isso. Ela é deserdada porque ela era mulher, ela ganha só um pedacinho das terras, e vai repetindo na mãe, vai repetindo na filha agora, né, nessa neta dela, em que era uma questão financeira e a perda do amor. Então, na psicogenealogia que vem a neurose de classe, e vem essa rompimento afetivo em função de mentiras e dinheiro, olha só. E quando ela cai em si, ela começa a chorar copiosamente, ela fala, como é que a gente se liberta disso? E foi aí que a gente começou a trabalhar na psicogenealogia, e ela está começando um processo de compreensão dessas repetições na família, desses lutos não reconhecidos, do sofrimento da mãe, da avó, e que tudo isso está reverberando nela. E ela tem um impacto muito grande, que ela fala, por que que a gente faz isso? Para que acontece isso? Né? Então, eu ainda disse a ela nesse momento, eu falei, porque o nosso inconsciente é soberano. A gente acaba ficando em lealdade a algumas coisas, só que também é uma oportunidade de poder rever, refazer, encontrar novas formas, incluindo a dor, incluindo o luto, incluindo também todas as coisas boas que acabaram a vir por isso. E essa, só para falar, essa avó, ela tem esse primeiro amor que ela perde e fica muito lutada, um segundo que não foi tão bom, mas ela conseguiu viver e até que essa pessoa morre com 75 anos, ela realiza o sonho dela, que era viver um grande amor. Então, ela fala isso. Isso é promissor. Então, como rende isso, né? Rende muito. O quanto que fica abafado por muito tempo, né? E você vê o trabalho que precisa ser feito para que isso possa ser eliminado, né? E aí, nesse ponto, é interessante também a gente trazer essa questão de fazer esse luto, né? Porque esse tempo, porque muita gente acha que, nossa, já passou 1 ano, já passou 2 anos, por que que você não reage? Por que que você continua assim? E tem gente que não consegue, né? E aí a gente pode falar de vários tipos, né, de situações, que pode ser uma questão, às vezes, relacionada a um relacionamento, pode ser uma perda de um trabalho, ou às vezes de algo que a pessoa criou, uma empresa, enfim, isso também pode se tornar um luto que a pessoa não consegue desfazer, pode ser a perda, às vezes, de uma criança ou de um familiar. E aí, como é que fica essa questão do tempo, né? Porque cada um tem um tempo aí diferente. O luto, ele não tem tempo, né? Ele é absolutamente individual. Eu já tive casos de pegar pessoas 30 anos enlutadas, com lutos sobrepostos, coisas que elas estão passando agora, e que lá atrás não foi visto. O luto, ele pode ser, além de mortes injustas, crianças que morreram, que não tem explicação, né? Como você falou sobre abortos,
perdas de pet, mudanças de país, porque por mais que às vezes seja uma escolha da pessoa, ela não entende o impacto cultural da sociedade, e falta essa validação desse luto que é simbólico, não é uma perda concreta, mas é uma perda real que a pessoa vivencia. Uma coisa importante que você falou essa questão do tempo é muito complicada, porque no luto não existe ainda. Não existe, as pessoas falam muito de, como que a pessoa fala, tem um termo que eu até esqueço, porque eu não gosto de falar dele, porque é integrar, não tem integrar totalmente, porque uma vez enlutado, para sempre enlutado, né? E existe uma coisa de você superar, essa palavra, não existe superar, existe se adaptar. Existem perdas, por exemplo, como perdas de filhos, que é um luto, que lá no fundo fica uma dor eterna. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, perdi meu filho, até hoje eu não me conformo. Às vezes não dá para aceitar. E não dá para aceitar alguns lutos. Dá para tolerar, ou dá para que a gente vai convivendo, vai aprendendo. Então, para nós, eu acho que essa educação para o luto, puxa, como é difícil, às vezes, essa situação. Né? Esse ainda, para sempre, nossa, você vai passar, não tem, Mônica, isso do tempo foi fundamental você falar sobre isso. Porque, assim, como você falou, é muito individual, cada um reage de uma maneira diferente, a gente sabe que existe aí uma série de etapas, tem gente que fica mais amarrada numa etapa do que outra, né, mas, e tem gente que consegue, aí eu diria assim, uma questão talvez de resiliência, que a pessoa consegue ultrapassar isso, ou conviver com isso de uma forma diferente, e é por isso que muitas vezes se compara uma pessoa com outra. Por que fulano que teve tal situação, né, ou perdeu alguém e reagiu, e olha como é que já está, como está fazendo, e o outro não. Então, aí é bom a gente frisar que cada um tem a sua história, né, cada um tem uma forma de enxergar, de encarar a vida, de encarar a morte de uma maneira diferente, de encarar a perda de uma maneira diferente, né. Eu ouvi recentemente uma pessoa falar para mim, mas a pessoa não está nem chorando. Então, assim, o chorar não significa que a pessoa está vivendo o luto, porque às vezes a pessoa tem uma emoção muito forte, põe para fora, mas ela nega o luto. Não, a vida é para sempre, a vida é assim, faz parte, tudo bem que faz parte. E tem aquelas pessoas que não choram, e que as pessoas acham que também não estão vivenciando o luto. Como você disse, cada pessoa vive de uma maneira diferente. Recentemente também, né, como eu lido com muito isso, mesmo na ONG, onde eu trabalho, as lágrimas, tem gente pelas crenças religiosas, muitas vezes, fala assim, eu não posso chorar porque senão vai atrapalhar aonde a pessoa está, né, quem acredita nisso. E às vezes eu falo assim, as lágrimas, elas são natural, é natural da gente, o ser humano. É uma forma de transbordar, é uma forma de demonstrar. E às vezes as pessoas se negam a chorar, não conversam, o silêncio é muito ruim, muitas vezes. Porque uma criança, uma vez, ela falou para mim, eu não falo para minha mãe que eu estou sofrendo, porque a minha mãe está sofrendo. Então, e às vezes a mãe não fala para a criança porque acha que tem que ser forte. Esse compartilhar a dor em algum momento. Um marido que fala, minha mulher está muito dolorosa, então eu também não conto. Os lutos não reconhecidos, uma perda. Então, se eu perco o meu pai, né, ou a minha mãe, e se o meu marido ele é muito amigo do meu pai, não é porque ele é amigo e não é filho que não doa. Então, essa falta de reconhecimento, essa falta de dar lugar para estes sentimentos, e muitas vezes adoece. O luto não é doença. O luto não é doença. Mas o luto, ele pode vir, por causa dessa embotamento emocional, pela falta de permissão de vivenciar isso, adoecer. Então, não por causa do luto, mas pela forma que a pessoa lida com esses sentimentos. E isso é transmitido para nós. Quantos de nós já passamos por isso? Hoje eu reconheço um luto lá de trás, que a minha tataravó passou, que a minha avó passou, pelos lutos. Muitas vezes, olha que interessante, uma coisa que me veio, mulheres que engravidam e são mães solteiras, e elas não têm um relacionamento e são excluídas da sociedade, em épocas longínquas, às vezes até hoje ainda é mais aceito isso, mas são situações que são vivenciadas de uma forma profunda, dolorosa, e muitas vezes traumáticas, né? Sim,
Exato, né? Quando você traz aí, né, essa questão, né, dessas mães, né, que têm um filho sozinho, elas também fazem o luto, né, de um ideal de relacionamento, né? Então todo esse processo também precisa ser pensado, né? E outra coisa que é interessante também, quando você trouxe, né, quando não se fala, né, se evita falar. E, nesse momento, o mais importante é falar, tanto que o próprio Didier Edmar, ele comenta que muitos traumas, muitas situações que vêm depois, estão relacionadas a essa questão da morte e da sexualidade, que são assuntos tabus que a gente normalmente não fala. Então, falar da morte, falar dessa perda, é importante para que as pessoas também possam dar vazão ao sentimento delas, né? E muitas vezes a gente camufla tudo isso para dizer, não estou triste, ou eu não quero incomodar a pessoa, porque eu também já deveria ter superado, enfim, né? Tudo que a pessoa traz ali, relacionado a essas crenças que você trouxe, dependendo da história familiar, né, das vivências. Então, muitas vezes as pessoas não falam. E nessa situação de luto, não é que a gente tenha que ficar falando o tempo todo a respeito da perda do luto, mas a gente precisa deixar um espaço para a pessoa falar. Né? Precisa acolher essa pessoa para que ela se sinta ouvida, né? Para que ela possa realmente trazer as informações que são importantes para ela, né? Deixa eu ver aqui, tem um questionamento aqui, ó, Gislene, não sei se você está vendo, mas eu para você, né? Mesmo sabendo da individualidade de cada um sobre o luto, pode citar sintomas percebidos por esse adoecimento, né? Se esse é possível, sim, né? Depressão, insônia, falta de apetite, irritabilidade. Isso, quando fica disruptivo, quando a pessoa vivencia um luto que fica disruptivo, a pessoa fica disfuncional na vida. Ela não vai para frente, ela não consegue fazer. Quando uma pessoa, ela vivencia isso, tive um caso uma vez também, que a pessoa chega para mim 4 anos depois que a mãe morreu. E muito, assim, numa depressão profunda, pensando até em se matar. Porque ela não entendia o que tinha acontecido. Mas o que aconteceu? No momento do luto, ela foi a forte. Ela entrou num lugar de salvadora tão grande, por causa do pai, por causa do irmão, por causa de todo mundo, que ela resolve tudo. Então, ela era forte, ela era a pessoa que dava conta de tudo. Isso. Quando esse silêncio não processado influencia as gerações. Isso, porque se a pessoa não dá um lugar para isso. Então, quando ela chega na terapia, ela estava com remédio, ela estava com remédio psiquiátrico, ninguém sabia o que estava acontecendo, nem ela sabia. E quando traz o luto da mãe, a morte da mãe, então eram sintomas, e hoje, pelo olhar do luto, quando eu me formei, era luto prolongado, estudei um pouco mais sobre luto prolongado pelo tempo. Essas fases do luto, é importante falar que não é mais considerado como fase. Primeiro eu sinto isso, depois eu sinto aquilo. Não. O luto é um bloco total, é um bloco. E o luto prolongado, às vezes, é isso que acontece, né? Então, alguns sintomas são esses. O silêncio, criança que começa, acho que o luto infantil muitas vezes não é reconhecido, porque o pai está tão enlutado, a mãe está tão enlutada, que esquecem do luto infantil. E a criança começa a ter problema na escola, ela começa a brigar com todo mundo, a criança começa a dormir demais ou a não dormir, ela começa a não comer, e ninguém está entendendo que é o luto da perda. Mas tem 2 aninhos, tem 3 aninhos, tem 5 aninhos, com 7, né? E a criança, ela começa a manifestar mudando o comportamento. E são olhares que não são ensinados para nós, nesse sentido. A Ana Celan, ela tem, eu até guardei aqui marcado, que os nossos sofrimentos e sintomas são quase sempre resultados de lutos não feitos e traumas não digeridos. Exato. Isso, sim. O luto da infância e adolescência, luto por não aceitar isso. Acho que o luto do idoso é muito complicado. Nós estamos passando por situações onde muitos idosos estão morrendo. E isso foi um dos meus primeiros trabalhos, quando eu trabalhei com idoso. E o idoso, quando ele começa a perceber que as pessoas em volta dele, os amigos já não estão mais, as pessoas que ele reconhecia, não tem a família, em que ele hoje é o topo da árvore genealógica, em quem é ele, para baixo dele tem muita gente, mas que para cima já morreu mãe, pai, tios, primos, pessoas que já foram, ele vivencia isso como, próximo sou eu. E na verdade não é. A gente não sabe quem vai morrer primeiro. A gente não sabe, a morte ela é imprevisível.
A gente escuta muito, eu ultimamente tenho escutado muito porque minha mãe está com 85 anos, né? E ela vive falando, olha, só tem eu e o fulano a mais, né? Outro dia. Então, fica nessa contagem, e eu repito exatamente isso, né? A gente não tem data, ninguém sabe quem vai ser antes ou quem vai ser depois, né? É. E é assim, é antecipar muitas vezes, né? Essa preocupação, né? Vivenciar isso, experimentar. Eu estou lendo um livro, que é um livro que já é bem comentado aí, que é A Morte um Dia que Vale a Pena Viver, né? Então, eu acho que ela traz, né, bastante reflexão a respeito dessa questão, né, de como a gente lida com esse momento, Sim. das pessoas que estão ali na fase terminal e tal, e ela traz isso tudo, e justamente a questão do falar, né, de você dar espaço para que as pessoas possam falar a respeito, para que isso possa ser vivenciado de uma outra maneira, ou seja, acolher realmente, né? E aí, nesse acolhimento, a gente vai acolher tanto o medo daquele momento, como essas questões que vêm depois, né? Como é que vai ser esse depois, né? Ô, Mônica, é tão importante isso que você está me falando. Esse livro é da Cláudia Quintana Arantes. Tem um outro livro também que chama Está Tudo Bem, Não Está Tudo Bem. Né? Isso que você falou é tão importante porque quando a gente trabalha com paliativo, tratamento paliativo, às vezes a pessoa está ali agoniando. Ela está agonizando, na verdade, está agonizando e ela está lá querendo falar alguma coisa e ninguém pergunta. Eu vivenciei isso. Então, eu estou falando por minha experiência. A minha avó, ela estava num momento assim. Eu nem trabalhava com luto, eu não era psicóloga na época, e ela respirava assim, ela estava, eu falei, vó, a senhora quer falar alguma coisa? A coragem de tentar entender isso, vó, a senhora quer falar alguma coisa? Ela falou assim, você vai ter coragem de ouvir? Eu falei, pode falar. Ela disse assim para mim, falei, olha, eu quero ser enterrada com dentadura, eu quero que me passe batom, e eu quero ser cremada. Aham. Aquilo para mim, naquele momento, eu falei, tá tudo bem, vó, eu vou fazer isso porque a senhora... Mas fique em paz, eu não sei se ela vai morrer agora. Eu falei, mas tá tudo bem. Eu não quero ser enterrada de preto. Olha o que estava na cabeça dela. E aquela agonia, porque ninguém perguntava. E essa foi a última coisa que ela falou. E isso me foi, assim, foi impactante, porque muitas vezes as pessoas estão ali no momento de... Não falam para as pessoas que elas não vão, que não tem cura. A pessoa está percebendo, ninguém fala nada e ninguém chega para a pessoa e fala, você tem, porque é difícil, gente, é difícil nós estarmos nessa situação. Tem alguma coisa que você deseja falar que é importante para você? Uhum. Porque às vezes as pessoas não entendem que deixar os documentos certos, trabalhar com luto, deixar toda essa parte organizada burocraticamente. Parece que falar de morte, eu vou atrair a morte. Isso é crença. Né? E às vezes as pessoas necessitam. Tem pessoas que não vão falar, que não falam, e está tudo bem também. Sim. Né? E a minha mãe também tem 82 anos, Mônica. Ela fala umas coisas para mim às vezes, ela fala, eu não quero falar sobre morte. Eu falei, mas é preciso, mãe, o que é importante para a senhora? Né? E aí eu venho conversando bastante com ela sobre isso, porque eu falei para ela chegou a perguntar para mim, quem você quer que morra primeiro, eu ou você? Olha isso. Aí eu falei, mãe, a perda de um filho não tem nem nome. E aí ela ficou assim, porque a minha avó passou por isso. Eu falei, eu não quero nem que a senhora morra, mas um dia vai ser, ou eu ou a senhora, eu não sei, mas é uma situação que você pega a gente, né? Porque a pessoa está pensando na morte. É uma fase extremamente delicada, né? Porque a gente toca realmente nessas crenças que você está falando e nesses medos que as pessoas vão trazendo e que não foram comentados a vida inteira, porque a gente é educado de uma forma a encarar esse momento da morte como algo ruim. Né? Então, assim, existe um tabu justamente por isso, né? Então, poucas pessoas veem isso como uma sequência, né? A gente está vivo a partir do momento que a gente nasce, o nosso fim vai ser esse, e a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar nessa trajetória, né? Mas é preciso que a gente traga, assim, esse tema, que se debata mais, que fale mais, para desmistificar, né? Para tirar uma série de
preocupações, de preconceitos que existem aí. Sim. Eu vou só aproveitar um segundinho aqui e pedir para o pessoal para mandar para outras pessoas que possam, de repente, ter interesse em ouvir a respeito desse tema. Manda a setinha ali, convida outra pessoa para assistir a live, né? E quem não tem a oportunidade de estar assistindo hoje, isso vai ficar lá no canal no YouTube. Quem quiser pode fazer a inscrição lá no canal no YouTube, porque depois vai ser repassado lá, tá? E se quiserem também, pode mandar um eu quero ali, porque depois a gente entra em contato para colocar vocês no grupo das lives também, para não perder nenhuma live. E se quiser depois rever essa também, a gente passa a informação, tá? Ô, Mônica, eu queria falar uma coisa para você, que a gente estava falando sobre amor e luto, né? E muitas pessoas não amam, não têm medo de amar por causa de perder. Só que, às vezes, deixar de amar já é uma grande perda, porque a pessoa tem medo de sofrer. Então, e se o que cura é o amor, vamos viver o amor? Vamos dar espaço para o amor? Porque o amor é fundamental na nossa vida. O Vinícius de Moraes, ele tem um soneto da fidelidade, que tem uma parte que ele fala assim, ele tem lá uns passos, peguei só um trechinho disso, que ele fala assim: e quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que seja mortal, vai morrer, posto que é chama, e a chama se apaga, mas que seja infinito enquanto dure. Ter medo de amar já é uma grande perda. Então, o que eu sugiro muitas vezes, e eu faço isso, eu pratico isso na minha vida, é amar. Vamos amar as pessoas que estão na nossa volta, vamos amar, dizer para as pessoas, eu amo você. Tem pessoas que têm uma grande dificuldade de dizer, eu te amo. E o amor não é um apego, porque a morte é inevitável. Eu tenho medo de perder. Eu me pergunto muitas vezes por que eu fui trabalhar com luto, porque eu perdi 6 pessoas um ano, de janeiro a junho. Fiquei 5 anos enlutadas. E quando eu me dei conta disso, eu fui estudar, eu fui trabalhar, eu fui entender que hoje eu tenho pessoas, e a melhor coisa do mundo, a gente pode fazer o que nós pudermos pelo outro. Porque muitas vezes, quando as pessoas morrem, a gente fica com umas pendências. Eu não disse, eu não falei, porque tem medo de demonstrar o amor. E se é o amor que cura, a gente tem o direito de viver. Nem todo mundo vai acolher o nosso amor do jeito que nós gostaríamos, mas não importa o que os outros façam, é como nós vivenciamos isso, como eu sinto. Eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem, mas eu sou responsável pelo que eu sinto. Então, demonstrar amor faz bem para nós também. Se a pessoa vai acolher, e óbvio, né, temos o direito de manter um distanciamento seguro de quem pode estar nos agredindo de alguma forma, a gente não precisa fazer isso. Mas cuidar disso na terapia, cuidar disso no estudo da psicogenealogia, que é tão abrangente. E, no final das contas, tudo é relacionamento. Tudo é afetivo, tudo vem a partir, né, desta temática que é amor e perda. Sim, exato. Né? Foi bom você relembrar, porque eu acho que é uma das coisas que as pessoas, né, elas se arrependem de não ter dito. Né? E fica amargurando muitas vezes porque não falou, né? Eu devia ter dito para a pessoa, e é assim, quantas vezes a gente lê, né, em vários livros, artigos, né, depoimentos de pessoas que realmente disseram, se eu tivesse a oportunidade eu teria feito tal coisa para fulano, se eu tivesse a oportunidade eu teria me envolvido mais nessa relação. Então a gente chora pela perda, né? A gente fica chorando essa perda de não ter feito. Então, é se entregar, é o que você está falando, é se envolver, estar realmente ali por amor e com o amor. Né? São memórias silenciadas, né, Mônica? São memórias silenciadas e são sofrimentos não elaborados de coisas que ficam nessa pendência por não ter dito. Né? E aí alguém me perguntou, né, sobre o que pode... Um sintoma, por exemplo, alguém que na frente perde a voz, ou alguém que tem um problema nas cordas vocais, ou alguém que não escutou, que não soube que tem problema de ouvido, isso pode refletir biologicamente. Exato. E não sabemos de onde vem. Né? Porque, assim, depois de uma situação de perda,
muitas pessoas desenvolvem, às vezes, algum sintoma, né? Então, assim como você trouxe na questão da depressão, uma síndrome do pânico, né? Então, tem várias situações que podem acontecer e está relacionado a como a pessoa vive esse momento, né? E como ela também pode se vincular no outro que perdeu, na situação que perdeu. Então, tudo isso está muito relacionado. A gente está falando de uma pessoa, mas às vezes você perde um local de trabalho, ou você perde uma casa. Tudo isso faz parte, né? São perdas. Um acidente do qual você, sei lá, perde um membro. Tudo isso. Às vezes tem cada coisa, tem pessoas que falam assim, por exemplo, você perdeu só a perna, você está vivo, que bom. Né? Isso me dá uma gastura, porque eu falo, poxa vida, né? Eu sei que a pessoa às vezes não tem essa educação para não falar isso, mas para mim era bom que a pessoa ficou viva, mas para ela a perda desse luto é muito complicada, a perda desse membro. Óbvio, né, quando a gente estuda, a gente vê a Paralimpíada, quantas pessoas, elas falam que o esporte conseguiu fazer com isso, isso é uma forma de elaborar o luto, isso é uma forma de dar conta daquele momento. Pode ser até que a pessoa se melhore muito, eu já ouvi muito, nossa, eu estou muito melhor do que eu era, em comparação que a ela vivenciar, mas não dá para comparar ninguém com ninguém, luto com nenhum luto. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender também. Cada um, de novo, cada um vivencia de um jeito diferente. Uma maneira diferente, né? Que está relacionado aí com a história da pessoa, com a história da família, de como esses lutos foram vividos na família, o que foi respeitado e o que não foi respeitado, permitido ou não permitido, que é dessa forma que cada um também vai viver o seu, né? Vai poder elaborar, trabalhar, buscar essas informações, e a gente nunca, eu digo, normalmente a gente não está preparado para perda, né? A gente não está preparado porque a gente vai perder, então a gente não sabe como que a gente vai viver isso, né? De que maneira que isso vai chegar para a gente, como que a gente vai passar por essa situação. Né? Uma amiga recentemente me perguntou sobre isso. Você está preparada, já que você estuda tudo isso? Eu falei, não. Não, porque eu não sei como que isso vem, porque vem do inconsciente. Eu não sei a dor que vai emergir. E não sei, e outra, também uma coisa, Mônica, a gente está falando de idoso, morreu com 90 anos, que bom, ele viveu muito. Mas e a dor da pessoa que viveu com essa pessoa tanto tempo? Né? E é tudo que fica, é natural, não é natural uma criança também, não é mesmo, né? Fora da... Mas assim, por favor, acho que quem está nos ouvindo e que transmita isso para outras pessoas. Cada um tem um jeito de vivenciar, e uma dor, e uma vivência muito, muito particular. O luto, ele é muito profundo e, de verdade, é transformador. Nos transforma como somos humanos, todos nós somos humanos, e nós vamos vivenciar isso de um jeito diferente das pessoas que nós amamos. Não falar, e tem a negação também do luto. Tem uma negação muito forte que é inconsciente, viu, gente? Evitar falar da pessoa. Uma pessoa disse assim para mim, eu não quero mexer nas coisas agora, eu não quero. Eu falei, não faça. Ela estava literalmente evitando, era uma coisa consciente. Eu sei que eu tenho que mexer, mas eu não vou mexer. Quando que isso se torna doente? Quando uma pessoa faz 6 anos que a pessoa morreu e ela não tirou nada do lugar. Não mexeu na roupa, não mexeu em nada, não mexeu, sabe? Isso torna-se, isso já é um indício de que alguma coisa não está boa. Né? Então, são nuances muito suaves, muito simbólicas que nós não percebemos no dia a dia. Sim. Exato, né? Porque isso é interessante, porque quando a gente fala, né, que cada um tem uma forma de vivenciar, né, e você traz essa questão da pessoa que não consegue, às vezes, sair do lugar, né, deixar, e isso não significa só o luto de quando uma pessoa falece, mas muitas vezes alguém que sai para uma viagem, alguém que casa, né? Então, muitas vezes a pessoa mantém tudo como era antes, né? Ou uma separação, mantém tudo como era antes. Então, assim, até que ponto realmente a pessoa conseguiu trabalhar aquilo nela, até que ponto ela integrou essa situação, né? Eu acho que são coisas para se pensarem, porque é o tempo, né? E aí, quando você fala, né, em que momento isso se torna, né, doentio, né, que atrapalha a vida da pessoa. Você eu não falou uma coisa consegui ver o importante. que passou ali, eu não consegui ver. Você falou uma coisa importante, Mônica, porque às vezes a pessoa, ela deixa
as coisas não mexem, porque como é uma perda de um vínculo significativo, profundo, que tem isso também, né, gente? Luto é luto, tem várias formas, mas quando é uma perda de um vínculo significativo profundo, a maneira que a pessoa encontra de manter este vínculo é mantendo as coisas. Só que isso se torna, né, uma forma talvez patológica, não sei, teria que ver caso a caso. Mas esse é o jeito. E quando a pessoa começa a mexer, é quando ela está pronta para talvez elaborar isso, começa a lidar com isso. Essas perdas, por exemplo, de avião que cai e que desaparece, é um luto que não viu, que não teve um ritual, um luto que não teve o ver o corpo, porque ver o corpo é importante muitas vezes para as pessoas, que não pode ser uma obrigação, como um caso que uma moça uma vez me contou, que a mãe pegava ela no colo e ia levar para ver a pessoa morta no caixão. Era uma coisa muito agressiva para ela. É isso que eu estou falando, a gente não sabe. Pergunte para uma criança, por exemplo, você quer ver? É importante ver, porque às vezes a gente esquece das crianças. Eu falo das crianças por causa, nesse sentido, a gente esquece de perguntar. E outros lutos, por exemplo, perdas, o que aconteceu, eu já vou falando ainda da pandemia, que está falando que tem 15 anos ainda de sequelas, a inexistência do ritual, ou não via a pessoa, a falta de notícias do que aconteceu, se a pessoa sofreu e não sofreu, o imaginário que fica um pensamento mágico do que pode ter acontecido ou não, a pessoa volta, quem sabe ela volta, quem sabe ela sobreviveu àquela queda. Então, tudo isso fica bloqueado no inconsciente familiar e muitas vezes, de novo, vai acontecendo lá na frente e que, por exemplo, assassinatos, suicídios, perdas, crianças, são tantas coisas, desculpa, são tantas nuances que em uma live só é pouco, né, Mônica? É verdade, né? Mas você tocou num ponto aí que a gente está com o filme, né? Ainda Estou Aqui, que trata bem dessa questão do desaparecimento, né? Então, o quanto que essa situação impactou a família, como é que eles tiveram que se reorganizar e o quanto que isso vem mexendo até hoje nessa história, né? E que aquela situação foi vivida por várias outras famílias, né? Que é a história de você não saber o que aconteceu com a pessoa. Nossa, Né? A pessoa sai, né? Como muitos que desaparecem, né? Sai e você não sabe o que aconteceu. Então, esse não saber, às vezes, ele é muito mais angustiante, né? E é difícil realmente de você conseguir romper com isso, né? O quanto que essa situação ela vai trazer de impacto para as gerações seguintes, né? Uma série de dificuldades que vão se apresentar ali na frente, né? Para essas pessoas, né? Em várias possibilidades, né? Medo de encontrar outras pessoas desconhecidas, medo de sair em determinados horários que possam relembrar isso, né? O medo de você poder participar de alguma situação política, no caso específico do filme, mas enfim, né? O que está em torno, né, dessa situação, o quanto que isso traz, né? O quanto que impacta na vida das pessoas, né? Em muitas gerações, tá? E a gente tem no nosso imaginário social aí essas mensagens, essas informações também, né? Então, o quanto que a gente também está impregnado a respeito disso, né? Porque vivemos aquele momento, aquele período, né, de muitas famílias desaparecendo, né? Você falou uma coisa bem importante, eu sei que eu estou dando nossa hora, mas você está falando de uma coisa bem importante, que é esses lutos de desaparecimento, eles reverberam na família, muitas vezes, pessoas que fogem, pessoas que vão embora, pessoas que buscam ir para outro país, ou pessoas que vão resgatar memórias ou vão atrás de pessoas que... uma forma de você elaborar... de uma forma boa, escrever um livro sobre isso, como ela fez, né? Como fez o Marcelo Paiva, né? Que foi o filho dele que escreveu, que é uma forma de trazer a justiça de alguma maneira para ele. Então, é uma memória antiga, o que aconteceu e quanto isso está sendo elaborado. Você falou uma coisa que agora que eu esqueci, mas você vai falando e vai vindo, né? As coisas, essa dos descendentes, receber as transmissões invisíveis e invisíveis, essa repetição de comportamento, as expectativas, o inconsciente, boa parte das dificuldades vivenciadas pelos ancestrais, muitas vezes, é manifestada, às vezes, 2, 3 gerações depois, ainda 4 gerações depois. Exatamente. Então, a situação ali desse desaparecimento, dessa perda, isso ainda vai reverberar muito, né, nos descendentes, e a gente sabe
pela psicogenealogia, o quanto que a gente investe nessas pesquisas, o quanto que a gente vai buscando as histórias desses familiares, porque essas situações de perda não elaboradas é o que a gente trabalha, né? É o que a gente recebe nas histórias nessas árvores, né? Vou aqui só relembrar um pouquinho, né? O pessoal que tem interesse nas lives, que está gostando, que está participando, quem ainda não está no grupo, pode entrar no grupo, manda um eu quero, que depois a gente entra em contato para colocar vocês no grupo das lives, né? E lembrar também do nosso simpósio, que vai ser dia 28, 29 e 30 de março, né? Aqui em Florianópolis. E agora, mesmo estando no Amazonas, na França, onde vocês estiverem, vocês podem assistir, porque a gente vai ter a transmissão online também, né? Só não será transmitido online as oficinas, mas o resto, todas as palestras, a mesa redonda, onde a Gislene vai participar falando desse tema, e muitos outros temas que estão relacionados aí à questão do amor, porque é memórias familiares, amores e traumas, vamos falar de amor, é o que a gente vai estar falando nesses 3 dias. Então, não percam essa oportunidade, venham para Floripa experimentar esse simpósio, né, e a psicogenealogia, ou então assistir com a gente online. Tá? Só para responder uma coisa, atos simbólicos. Às vezes as pessoas, uma forma de ajudar nesse processo de integração desse luto é fazer atos simbólicos. Uhum. Às vezes as pessoas, como você, a pessoa morre, que você sabe que você fez tudo o que você podia, que você foi visitar, que você está lá, então você, ok, você fica bem, mas quando fica uma pendência, muitas vezes eu falo para as pessoas que não é na hora do luto, não é óbvio, não é sair falando que às vezes as pessoas não têm nem condições de fazer isso na hora, mas no momento adequado, uma das formas é escrever uma carta para a pessoa. Como se você estivesse escrevendo uma carta para a pessoa, e que aí você leva para algum lugar, ou você escreve, depois você queima, depois você tem uma resposta. Isso também é uma forma de você integrar isso dentro de você. Tem vários atos simbólicos, né, Mônica? Como aquele caso do mar. Tem uma história antiga, isso, de uma cigana que mataram todas as ciganas, mataram toda a família dela, e ela joga arroz, 1 quilo de arroz no mar e fala, tantas gerações passarão por isso. E depois, uma descendente dessa descobre isso, e aí ela vai no mar fazer um ato simbólico. E isso a liberta. Quando ela faz isso, que ela sente aquele alívio, automaticamente ela libera os pares dela e os que vêm depois, né? Então, são atos que isso ajuda na psicogenealogia, a gente aprende isso, a gente aprende esses atos, a desenhar, a fazer os desenhos curativos e tantas outras coisas, os nomes, por que que eu recebi esse nome, para que que veio isso, como é da onde veio. Lembrando, passou aqui o luto das crianças, né, que são dadas para adoção, muitas são dadas, outras são obrigadas, né? Nessa adoção, o luto dessas mães também, né, que perdem, às vezes, um bebê, enfim, né, são muitas perdas aí, e é um luto, sim, né, da gente também não poder ver, não estar em contato, tudo isso. E o segredo, né, que às vezes as pessoas não falam que as pessoas são adotadas, porque ou por medo, porque tem medo de perda, tem medo de perder a criança que vai atrás do pai, e às vezes não sabe, as pessoas descobrem como adulto, isso é um grande luto, né, um luto da história, né, nossa, são tantos segredos, e cada um, gente, importante que cada um tem essa atitude, os nossos pais, nossos ancestrais, cada um faz isso por amor, porque naquele momento é o que a pessoa acha que é melhor. O medo, sempre tem um medo, ou por sua causa, ou por causa do outro, faz por amor. E necessariamente não cabe a gente julgar isso. Nós não estamos querendo levantar a história para justificar que a pessoa fez. Não, não é um julgamento, é justamente para liberar do julgamento. É para que a gente caminhe com leveza, que a gente caminhe com tranquilidade, para que a gente não carregue um peso que não é nosso. E às vezes, quando é uma coisa muito ruim, disruptiva, a gente deixa com eles, fala, essa foi a atitude, essa foi a história. A psicogenealogia está estudando a história do que aconteceu. E outra, cada um vai contando um ponto. Eu perguntei para minha mãe uma coisa, meu tio contou de outra, o outro contou de outra, tá tudo bem. Tem um fundo ali que é igual para todos. Mas cada um vivencia de um jeito diferente, né, Mônica? Exatamente. É por isso que é importante a gente conversar com várias pessoas da família, para a gente ter noção,
né, do que aconteceu e até para a gente ponderar, porque aí a gente está distante do fato, mas cada um tem a sua vivência, então isso é interessante também a gente saber, né, como é que cada um percebeu a situação, porque chega para a gente muitas vezes a versão dos nossos pais, né, e quando a gente começa a fazer essa investigação com outras pessoas, a gente vai saber um pouquinho mais dessas histórias e aí a gente consegue entender, porque é o que a gente estava falando, cada um tem uma forma de olhar a sua dor e tal, e muita gente às vezes fala pela metade porque é um sofrimento muito grande, né? Não quer trazer toda a informação. Tem gente perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Se Deus quiser, eu vou acertar essa gravação aqui no final, mas mesmo assim ela vai para o YouTube, né? Fica no YouTube também, então vocês podem ir no canal da Psicogenealogia Brasil e assistir lá, tá? Mas a gente vai ficar no Instagram também. A Josi está perguntando se tem como saber as coisas, é levantamento histórico, né? Data de nascimento, certidão de nascimento, certidão de casamento, buscar no obituário, são pesquisas, tem formas de pesquisas, e que isso também a gente aprende, né? No curso a pesquisar. Tem o Museu do Imigrante, tem tantas formas de nós pesquisarmos, online, inclusive, se não houver documentos próprios. Às vezes as pessoas morrem, os documentos ficam escondidos em algum lugar. Então, buscar certidão de nascimento, de casamento, de óbito, e pesquisa. Mas tem um ponto importante, Islene, que a gente sempre fala, né, nas aulas, eu trago sempre para vocês, né, que mesmo que a gente vá buscar, não encontrei tudo, né, tem dificuldade nesses documentos e tal, é importante a gente fazer, a gente tentar mexer, desenhar a nossa árvore, porque isso é o que acomoda o sentimento. Né, olhar para isso, esses atos simbólicos é que vão ajudar a gente a elaborar, mesmo a gente às vezes não tendo a resposta para aquilo que muitas vezes foi um segredo, foi um tabu, né? Mas o olhar, o mexer ajuda bastante. O desenho do genossociograma, né? A gente até acabou esqueceu de falar do genossociograma, no momento em que a gente vai desenhando, o inconsciente fala. Do jeito que eu falei que o consciente é soberano, o nosso inconsciente fala na hora que nós estamos desenhando. Eu falo para os meus pacientes, falo, não faz pela internet, não faz no computador. Desenhe, né, Mônica? Por isso que eu falo, a gente tem alguns recursos aí para ajudar, para trazer esse inconsciente, o que esse inconsciente familiar, né, está ajudando aí, que está trazendo para a gente, né? Eu não vejo a hora de chegar ao simpósio, viu, Mônica? Nossa, estou muito animada. E estou levando, né? Ele vai estudar, ele quer saber, porque não adianta só eu estudar, eu estou levando meu marido vai estudar, vai aprender, ele está interessado, ele está vendo a live, né? Eu estou falando para minha filha, eu estou passando isso para as pessoas que estão à minha volta, porque uma hora eu vou embora. Eu falei, por favor, continue. Eu já consegui levantar 4 gerações. Na sexta, sei lá que geração que a gente vai conseguindo ajustar e encontrar um outro caminho, tá meio caminho andado, né, Mônica? Porque assim, é muito gratificante à medida que a gente vai fazendo o trabalho, que a gente vai pesquisando, porque mesmo quando a gente se depara, às vezes, com uma situação que foi difícil lá atrás, né, que eles viveram uma situação difícil, fizeram algumas escolhas para que a gente pudesse estar aqui hoje, e é olhar para isso com muito amor mesmo, como você falou antes, né, por mais que eles tenham, às vezes, tomado um caminho que a gente diz assim, nossa, mas por que fizeram isso? Mas porque era a melhor maneira, era o que eles conseguiam dar conta naquele momento, né? Então, eu acho que isso é o que é o mais interessante no trabalho da psicogenealogia, é a gente poder olhar realmente para esse movimento que eles fizeram e agradecer, né? Agradecer porque nós estamos aqui em função dessas escolhas também. Tá? Só a última coisa, prometo, é um assunto tão... tinha meu avô, a frase dele era, só tem honra quem trabalha com sacrifício. Nossa Senhora, quando eu descobri isso, e que eu fui lá na árvore, chega, né, chega, eu trabalho, sacrifício e sofrimento, hein, gente? Sacrifício é eu abrir mão de algo por alguma coisa que me beneficia, trabalhar, a gente precisa de gente, precisa se desenvolver, precisa estudar requer tempo e tal, mas com sofrimento chega, não chega de sofrimento nessa árvore, nem vou, fiz uma coisa só com ele. Quando minha mãe me falou isso, eu falei, nossa, olha de onde vem essa coisa de trabalhar. Às vezes isso também, comportamentos repetitivos que a gente não consegue nem descansar. Exato, porque vem da crença, né? E aí, bom, a gente não sabe exatamente por que ele construiu essa crença, de onde é que
né? Mas a gente não precisa estar levando tudo isso adiante, a gente pode fazer diferente, né? Muitas coisas boas. No finalzinho, eu vi que tem uma série de mensagens aqui do pessoal falando da live, que quer mais informação sobre isso, né? Então, fica o convite, né, para assistir o simpósio, né, que a gente vai estar falando a respeito desses temas de amor, de luto, de trauma, né, e tudo isso a gente vai mexer nesses 3 dias no simpósio. Quem quiser mais informação a respeito do simpósio, pode colocar lá um eu quero, para entrar tanto no grupo das lives, como a gente mandar informação a respeito do simpósio, né, e pode ser visto tanto no presencial como no online, tá, gente? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Instagram e os que vão assistir pelo YouTube também, né? Então, eu agradeço o pessoal que está no YouTube. Dúvidas, só mandar que a gente vai responder, tanto eu como a Gislene, só botar o arroba dela ali do Psicoessência também, para ela poder responder, né? Entrar em contato direto com ela, tá? E na próxima semana, a gente vai ter live no dia 12, 13 e 14, né? Vamos ter live a princípio com a Maria, ainda não acertamos a data direitinho. Teremos a Cíntia também na semana que vem, e provavelmente o Renato, né, com as pesquisas genealógicas, que vai estar aqui falando com a gente também sobre as coisas que a gente vai trabalhar no simpósio, tá? Mônica, vocês estão agradeço. vivenciando um pouquinho desse simpósio nessas lives, Sim. então já viram como vai ser maravilhoso. Então não percam para vir estar vivenciando isso com a gente aqui também, né? Gislene, muito obrigada pela sua participação, pela presença na live, por esse tema que é apaixonante, né? Ele é com um tema de muito amor. Muito amor. Gratidão, Mônica, gratidão mesmo por estar aqui com você, por participar, por estar no simpósio. Isso, de novo, eu falo do fundo do meu coração, isso transformou a minha vida, e eu fico muito feliz por isso, muito mesmo, porque transformou a minha vida e me libertou, porque a grande questão é a liberdade de ser e viver a vida como aquilo que a gente acha importante. E amar é a grande cura, Freud já falou isso. Né? E Jung também, amar com liberdade e não julgar, e a gente entender que cada um fez o que podia ser feito, assim como nós estamos fazendo aqui a nossa parte, né, amor? Né? Tá, muito obrigada a todos, um ótimo dia. A vocês também, gente, muito obrigada por estarem aqui.